Paz do Senhor, amigos, sejam muito bem-vindos a este primeiro estudo do curso Escatologia, do seminário Escatologia. E nesta primeira aula eu vou trazer o tema arrebatamento. Nas demais aulas nós estudaremos a Grande Tribulação, que será a segunda aula, e o Apocalipse, o livro de Apocalipse, um panorama geral, pois o Apocalipse ele aborda todos os temas da escatologia de uma maneira cronológica. Então o encerramento se dará dessa maneira. Quero já agradecer aqui ao pastor Eugênio por esta oportunidade, por esta confiança, e agradecer a todos os irmãos que estão acompanhando, que este curso, este seminário seja proveitoso para a sua vida, para que possamos compreender melhor os tempos em que vivemos. Pois bem, neste primeiro curso, nesse primeiro dia, nesta primeira aula, nós estudaremos o arrebatamento. O fim dos tempos, a escatologia, é um assunto muito pouco estudado em nosso meio. Percebo que poucas pessoas se interessam pelo assunto dos últimos tempos, e para mim este é um dos motivos pelo desespero, pela falta de compreensão disso que nós estamos passando e pelas coisas que se desencadearão nos próximos meses, nos próximos anos, se assim Deus o permitir. Porque os últimos dias, diz a palavra do Senhor, que seriam tempos difíceis, tempos de falta de compreensão espiritual, falta de discernimento bíblico, e é exatamente isso que nós estamos vendo. E no estudo da escatologia, com o estudo, através do estudo da escatologia, nós podemos ficar mais pacificados, nós podemos ficar mais tranquilizados com a grande esperança, que nada mais é do que a ressurreição, nada mais é do que a vida por vir. Portanto, estudar esse tema, fim dos tempos, estudar esse tema arrebatamento é muito importante para a Igreja de Jesus Cristo, porque assim está escrito na palavra do Senhor. Vamos para o assunto? Bom, a palavra arrebatamento, e aqui eu quero trazer o assunto de uma maneira mais simplificada, sem entrar em terminologias, sem ficar apontando muitos termos da língua grega ou da língua hebraica, enfim. Eu quero trazer um assunto mais simplificado, um assunto teológico, mas também um assunto prático. Porque a palavra de Deus ela precisa ser explicada, mas de uma forma prática. Porque do contrário ela se torna improdutiva, mas a palavra grega harpazo, ela significa tirar com força, arrancar do meio. E arrebatamento significa exatamente isso. A igreja será tirada do meio e não passará pela grande tribulação. Pois bem, antes de entrarmos no arrebatamento em si, é preciso compreender como surgiu esse assunto, qual a forma que os judeus também esperavam o arrebatamento, de que forma eles olhavam para, entre aspas, o arrebatamento, mas o retorno de Jesus, porque o arrebatamento nada mais é do que o retorno de Jesus para buscar a igreja. Mas os judeus, eles compreendiam, eles esperavam um reino político, um reino terreno de Jesus. Então nós vamos ver lá em Atos 1, a partir do verso 6, o texto diz assim: Então os que estavam reunidos perguntaram para Jesus: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então Jesus responde, no verso 7, Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade.
Então o que acontece aqui é que os discípulos eles estão curiosos porque Jesus está próximo de sua partida e havia uma certa ansiedade acerca do momento em que Jesus retornaria, porque ele anunciou durante seu ministério diversas vezes aos discípulos que ele iria para o Pai. E nessa ida ele enviaria o Espírito Santo. Mas a mentalidade judaica, a mentalidade dos discípulos, que era uma mentalidade judaica, acreditava que Jesus viria, o Messias que é o Cristo. Né? Cristo e Messias significam a mesma coisa, o ungido de Deus, que é Jesus. Ele viria para tirar o jugo dos inimigos de Israel e estabelecer de novo o reino davídico, o reino no trono de Davi, que traria a libertação de Israel, a independência de Israel, porque naquele momento Israel, e na verdade há muito tempo Israel já vinha sofrendo com o jugo de outras nações e não havia mais a certa independência de Israel das eras messiânicas com Davi, com Salomão, mas Israel estava subjugado e nunca mais conseguiu ser uma nação livre dos outros países, das outras nações, dos outros impérios. Então a esperança messiânica dos discípulos, que é uma percepção do Antigo Testamento, era de que o Messias viria e estabeleceria o seu reino, livrando Israel do jugo de Roma, que naquela época era o inimigo que estava impondo o seu jugo, a sua vassalagem para Israel. E até mesmo hoje, atualmente, os judeus eles esperam um Messias dessa forma, que livre Israel do terror dos inimigos, dos seus vizinhos, atualmente os islâmicos, que os ameaçam de dia e noite. Israel nunca foi uma nação, nunca mais foi uma nação livre de perigos, livre do medo de vizinhos, de nações ao seu redor. E o Messias que os judeus aguardam ainda hoje, ele é um Messias humano, diferente de Jesus. E aí está um dos motivos do porquê os judeus não creem em Jesus como Messias. Primeiro, que eles não conseguem conceber a ideia da Trindade, de que Jesus seja Deus um com o Pai, o Filho seja um com o Pai, porque para eles seria uma dupla divindade, portanto é uma blasfêmia. O Messias que eles esperam constituirá família, terá filhos e morrerá, mas é um Messias que livrará o povo do jugo dos inimigos, estabelecerá um reino de paz. Como nós conhecemos, esse é o reino milenar, que eu vou falar na terceira aula, quando estiver tratando sobre o Apocalipse. E é por este motivo que eles não conseguem conceber a ideia do Jesus como Messias, eles esperam um Messias humano. E o Messias, um com Deus, sendo Deus propriamente dito, na mesma essência, na mesma substância, para eles é inadmissível. E este é um dos motivos pelos quais os judeus, além da inveja religiosa, além do medo de ser tirado o seu lugar de religião supremacista ali em Israel, eles tinham como eu posso chamar? Esta desavença com a ideia de que Deus possa ser um com alguém, como Jesus anunciava, eu e o Pai somos um. Então, eu sou filho de Deus. Então, os judeus tiveram essa quebra na compreensão, não compreendendo as Escrituras, como o próprio Jesus vai dizer, errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus, e também por estes outros motivos. Então, o reino
que os judeus esperavam é o reino messiânico, mas este é o milênio. Eles não compreenderam o arrebatamento, porque Paulo, que foi o apóstolo que melhor tratou sobre esse assunto, vai falar que o arrebatamento é o mistério de Deus que estava revelado para a igreja, que também é o mistério de Deus. A igreja é um mistério e o arrebatamento também era um mistério, porque a igreja ainda não havia sido estabelecida. Então, com esta compreensão, acontece a cisão de pensamento com os amilenistas, que acreditam que Jesus volta e ao mesmo momento vai ser muito rápido, a igreja sobe arrebatada, acontece os eventos e ela já volta para a terra. Então não existirá um período, como nós compreendemos, de 7 anos. Mas isso ficará para a segunda aula, a aula da grande tribulação. Vamos falar sobre o arrebatamento. Então, 2 momentos na escatologia pré-tribulacionista ficam postos com essa compreensão. Primeiro, o mistério de Deus, que é o arrebatamento. Jesus virá para arrebatar a igreja. Depois, o retorno de Jesus ao Monte das Oliveiras, que é a compreensão que os judeus tinham, que na verdade é real. O Antigo Testamento ensina dessa forma, mas este é um evento que acontecerá depois, que é o retorno de Jesus ao Monte das Oliveiras. Como nós lemos ali em Atos 11, em Atos capítulo 1, naquela passagem que os discípulos perguntam, que nós acabamos de ler, Jesus ele vai dizer que não vos compete saber os tempos. Jesus não diz que ele não virá livrar Israel, estabelecer o reino em Israel. Mas ele diz aos discípulos simplesmente que não compete. E alguns versículos adiante do capítulo 1, nós veremos que os discípulos estavam no Monte das Oliveiras. E aparecem os anjos, depois que Jesus é assunto aos céus. Eles estão olhando para o céu, aparecem 2 varões, que são anjos, e perguntam para eles: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi, ele vai descer da mesma maneira. Ou seja, ao Monte das Oliveiras. E aí, em Zacarias 14, versos 1 e 2, o texto diz assim, o comecinho do verso 1. Vejam, o dia do Senhor vem. Aí o verso 2. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. Aí o verso 4. Naquele dia, os seus pés, ou seja, Jesus, os pés de Jesus, estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então, este é o retorno de Jesus à terra para responder, de certa forma, respondendo ao questionamento dos discípulos no capítulo 1 de Atos. Quando se darão esses eventos? Então, Zacarias 14, do 1 ao 4, respondem essa pergunta. Ele volta e estabelece o reino, ele pisa no Monte das Oliveiras, e depois de alguns eventos ocorrerem, ele estabelece o reino milenar. Este é o retorno de Jesus ao Monte das Oliveiras. Mas existe o retorno de Jesus nos ares, como nós vamos ver ali em 1 Tessalonicenses 4. Mas primeiro eu quero ler João 14, quando Jesus ele faz as primeiras declarações sobre o arrebatamento. Veja só. João 14, versos 2 e 3. Verso 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Aí ele continua. Vou preparar-lhes lugar. Veja que Jesus está falando com os discípulos da terra. Ele estava na terra. E ele vai dizer, vou preparar-lhes lugar. Ou seja, Jesus ele diz que vai para as regiões celestiais. Ele está na terra
Ele diz, vou preparar lugar. Então ele vai. E aí o verso 3. E se eu for para o céu e preparar lugar, voltarei, certo? Para a dimensão espaço-tempo. Então veja, Jesus ele está na dimensão espaço-tempo, ele está nesta dimensão, na dimensão terrena, na dimensão dos seres humanos vivos, em carne e osso. Ele diz que vai para as regiões celestiais, fora do espaço-tempo, e vai preparar um lugar. Depois, o que ele vai fazer? Ele volta para a dimensão espaço-tempo. E aí, o que ele faz? Ele os leva. Então, veja que são momentos diferentes. Ele está na Terra, no espaço-tempo, ele vai preparar lugar, depois ele volta para levar os discípulos para onde ele estiver. Então, o que Jesus está dizendo? Esse aqui é o arrebatamento, isso aqui está muito claro. Ele está na terra e ele vai preparar lugar, ou seja, ele já foi, ele estava vivo. Quando ele morre, ressuscita e é assunto aos céus, o texto de Atos 1, ele foi preparar lugar. Então, depois de preparar esse lugar, ele volta. Isso é o que chamamos de arrebatamento. Ele volta nos ares, como nós vamos ler ali em Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses. Depois de voltar, ele não estabelece o reino na terra. Veja que ele não atende às perspectivas do milênio. Ele vai fazer o quê? Ele volta, ele leva os discípulos para onde ele estava, para mim. Então ele vai para as regiões celestiais, ele arrebata a igreja e adentra nas regiões celestiais. E aí olha o que diz 1 Tessalonicenses 4. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Então a gente já começa a conversar aqui, Paulo conversando com João, é muito claro. Tessalonicenses conversando com o Evangelho de João. Ele já terá ido, e agora ele volta do lugar onde havia preparado, certo? Então ele desce do céu. Depois disso, depois de descer do céu, e aqui ele está fazendo toda uma construção, que ele vai dizer que aqueles que dormiram em Jesus voltam com ele, e aí nós não precederemos os que dormem, nós estaremos aguardando, então eles serão ressuscitados já em corpo glorioso. 1 Coríntios 15 vai falar sobre isso, e nós seremos arrebatados junto com eles. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com eles, nas nuvens, nos ares, não na terra. Jesus ele não vem para o Monte das Oliveiras pisar, ele está nas nuvens. Por isso que nós, com aqueles que ressuscitaram em Cristo, seremos arrebatados para junto com eles nas nuvens, seremos tirados à força da terra para as nuvens, nos ares, para o encontro do Senhor. Veja, então Jesus ele entra no espaço-tempo, mas ele não desce para a terra, tá bom? Então ele chega nas nuvens e arrebata a igreja, junto com aqueles que foram ressuscitados, que também é a igreja, e estaremos para sempre com eles. Este é o arrebatamento, tá bom? Nos ares, não na terra. Existe uma grande diferença entre estes momentos. Agora eu quero trazer para vocês uma tabelinha que eu fiz, inclusive foi um vídeo que eu soltei no YouTube, narrando o passo a passo do arrebatamento, trazendo versos de 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, e 1 Coríntios 15, 51 e 52, e eu vou esmiuçar os versículos. Veja só que interessante. Como vai acontecer? E aqui eu vou ler, mas na tabelinha aí vocês têm os versículos destrinchados para vocês analisarem depois, pausarem aí a tela, depois que o vídeo for solto aí no YouTube da igreja. Então, veja só.
Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos. Essa aqui era uma dúvida comum das pessoas daquela época quanto àqueles que morriam em Cristo ou não. Mas eles estavam questionando a questão de que, se Jesus não veio ainda, o que acontecerá com aqueles que morreram? Então, Paulo vai dizer, é um mistério. Esse é um mistério, certo? É uma coisa que antes era desconhecida, mas que foi revelado agora, assim como a igreja. Porque o arrebatamento pertence à igreja e vice-versa. Portanto, o arrebatamento foi revelado depois que a igreja foi revelada, foi estabelecida. E ele diz, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Aqui ele tá usando uma palavra mais apaziguadora, menos forte, para morrer. Ele está falando sobre dormir. Também é uma espécie de trazer a compreensão de que a morte para o cristão não tem esse significado de tristeza, de dor, de sofrimento, mas é algo como um dormir, como um descansar. Então nem todos dormiremos. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor. Isso aqui Paulo está trazendo uma revelação direta de Deus. Que nós, os que estivermos vivos, Paulo se incluía ainda, porque ele tinha a plena convicção de que também seria arrebatado. Por isso que ele diz nós. Mais para frente ele chega à compreensão de que morreria sem contemplar o retorno de Jesus no arrebatamento. Mas aqui ele ainda cria. Ele vai dizer, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Ou seja, nós não estaremos numa posição de destaque ou de preferência em detrimento daqueles que já haviam morrido em Cristo. Não, não é dessa forma que vai acontecer. Portanto, aqueles que morrem em Cristo não saem no prejuízo. Muito pelo contrário. Ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, então haverão sinais, certo? O soar da trombeta, a voz do arcanjo, a ordem, haverá uma ordem de Deus. O próprio Senhor descerá do céu. Ou seja, o próprio Jesus, ele sairá, como nós estávamos falando, das regiões celestiais e entrará no espaço-tempo. E aí eu estou fazendo um paralelo aqui entre Coríntios e Tessalonicenses. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Aqui Paulo ele está tirando um incômodo, uma angústia da igreja quanto àqueles que morreram em questão à morte, trazendo a esperança de que os que morreram em Cristo não somente voltarão com ele, como eles estão com ele neste momento. Por isso a morte, apesar de que para nós, os vivos, é algo chocante, aparentemente, é algo doloroso, é algo triste, para eles não. Para aqueles que morreram, é a libertação deste corpo de morte, porque eles já estão com Cristo. Então é uma esperança. Aqueles que morreram já estão em gozo eterno. E ele continua. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós não seremos arrebatados. Claro que tudo isso será num piscar de olhos, mas acontecerá assim. Os mortos ressuscitarão já em corpo incorruptível.
e todos serão transformados. Nós todos seremos transformados, tanto os que morreram, tanto quanto os que estiverem vivos. Os mortos ressuscitarão já incorruptíveis, e todos os que estiverem vivos serão transformados no mesmo corpo incorruptível. No momento, num abrir e fechar de olhos. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados junto com aqueles que ressuscitaram em Cristo, incorruptíveis. Seremos levados até Cristo nas nuvens. Cristo não descerá ao Monte das Oliveiras, como diz Zacarias 14 e alguns outros textos. Não. Ele nos levará até onde Ele está, nas nuvens, e nós adentraremos nas regiões celestiais. Este é o arrebatamento simples e claro, sem nenhuma dúvida de como acontecerá. Por isso que João e Paulo conversam entre si de uma maneira muito simples, muito prática, muito compreensível, sem nenhum tipo de incógnita, sem nenhum tipo de dúvida. Está muito claro que o arrebatamento se dará dessa forma. Bom, uma outra dúvida, uma outra discussão bastante acalorada dentre os pré-tribulacionistas é em questão a quem participará do arrebatamento. Porque a Bíblia é clara, como nós lemos, que a igreja participará. Mas a grande questão é, e os salvos do Antigo Testamento? Eles serão arrebatados? Eles estarão junto com aqueles que ressuscitarem, aqueles que estavam dormindo, para serem arrebatados? Existem muitas opiniões a respeito, algumas opiniões a respeito, eu não vou entrar nelas. Alguns acreditam que os salvos do Antigo Testamento, eles aparecem no final da grande tribulação, eles são ressuscitados junto com os mártires. Alguns que eles apareceram só no final do milênio, mas eu, particularmente, essa é uma visão minha, acredito que eles estarão junto com os arrebatados quando Cristo voltar nas nuvens. Um dos textos que ilustram bem este fato, além de outros, é Hebreus capítulo 11, quando o escritor aos Hebreus está narrando a questão da fé. Ele vai dizer que pela fé Abraão, pela fé diversos homens, e ele fala de Moisés. E eu acho interessante a fala de Hebreus quando cita Moisés, a partir do verso 24 de Hebreus 11, ele diz assim: pela fé Moisés. Aí no verso 26 ele vai dizer: por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito. Considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. E aí ele continua: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Então, veja que interessante esta fala do escritor aos Hebreus, e falando para Hebreus, porque a carta é aos Hebreus, ele vai dizer que pela fé Moisés, por amor de Cristo. Então, além de outros textos, este para mim é um dos textos-chave para a compreensão dessa ideia de que os salvos do Antigo Testamento também serão arrebatados, também serão transformados e ressuscitados junto com os que dormiram em Cristo, porque eles também dormiram em Cristo. Visto que, pelo fato de que o próprio Moisés, por amor de Cristo, representa todo o Antigo Testamento, porque todo ele
por amor de Cristo, inclusive Abraão, que ansiou ver os dias de Cristo, como o próprio Jesus narra. Todos os salvos do Antigo Testamento que perseveraram foi por amor de Cristo, porque eles são semelhantes a Moisés. Eles fizeram como Moisés. Portanto, todos os salvos do Antigo Testamento dormiram em Cristo, como diz o Novo Testamento, o escritor aos Hebreus, explicando para judeus que os próprios judeus do Antigo Testamento, os próprios hebreus do Antigo Testamento, morreram pela fé em Cristo, aguardando aquele que viria. Logo, todos aqueles que morreram do Antigo Testamento dormiram em Cristo. E se eles dormiram em Cristo, eles também ressuscitarão no dia do arrebatamento em corpos incorruptíveis. Esta é a minha percepção sobre este assunto, já deixando claro que existem margem para outras interpretações. Portanto, nós precisamos, através deste estudo, viver com uma expectativa, com uma esperança viva. Paulo vai dizer, ainda no verso 18 de 1 Tessalonicenses 4, que nós devemos nos consolar com estas palavras. E o período em que Paulo disse essas palavras era um período sombrio, um período de perseguição, um período de crucificações, um período de morte, onde imperadores, que eram ditadores, perseguiam e matavam ao seu bel prazer, pelo simples fato de querer matar. E os cristãos sofreram muito nessa época. E Paulo vai dizer que nós devemos nos consolar, porque por mais que os homens possam matar o corpo, por mais que as doenças possam matar a carne, elas não podem aprisionar o espírito, porque após este período de passagem, de transição, nós estaremos livres para sempre, porque o retorno de Jesus nos traz essa viva esperança, essa âncora na alma, essa firmeza, essa certeza de espírito, que traz uma paz indizível, que traz uma pacificação que transcende o entendimento, diferente da paz daqueles que conseguem se pacificar dependendo das circunstâncias. Nós que estamos em Cristo, que temos a esperança da salvação, temos essa firme certeza de que essa vida é apenas uma passagem. Nós temos que viver em plenitude de Cristo, sim, mas que quando morrermos e ao morrermos, há uma eternidade, um paraíso de gozo, de refrigério, esperando por nós. E não somente isso, e principalmente, há um Cristo que nos ama, um Pai celestial, que nos aguarda para viver conosco, para vivermos com Ele. E assim como Ele, assim como o Filho, assim como Cristo é um com o Pai, nós também seremos um com Ele e viveremos em comunhão para sempre. E ali não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais enfermidades, mais infecções, mais pandemias. Estaremos para sempre com Ele. Apocalipse, nos primeiros capítulos, vai trazer as bem-aventuranças ao vencedor, aqueles que vencerem, aqueles que perseverarem. E Paulo se utiliza muito deste exemplo dos jogos de corrida, de boxe, de luta, quando aquele que corre, ele tem um alvo, aquele que treina, ele não esmurra o ar, mas ele tem a firme convicção daquilo que faz, ele tem a firme convicção
do porquê ele existe, do porquê ele está aqui, porque a sua compreensão de existência está em se tornar mais parecido com Cristo, até que nos tornemos em perfeição naquele dia, quando nos tornaremos perfeitos em Cristo, porque seremos um com Ele, estaremos junto dele. Não haverá mais separação, não haverá mais tristezas, mais angústias, mais depressão. Haverá somente um gozo eterno, uma paz permanente, e estaremos para sempre com o nosso amado. Por isso precisamos viver nessa expectativa de que Jesus vai voltar. A escatologia não pode ser apenas uma matéria teológica, mas ela precisa ser uma vida diária, porque a escatologia nada mais é, e o fim da escatologia nada mais é do que o nosso encontro com o Senhor nos ares, do que a nossa libertação do sistema babilônico, do sistema maligno. E junto com essa expectativa desse retorno, dessa libertação futura, nós precisamos ter essa esperança consoladora de que já nessa existência somos livres em Cristo. Paulo vai dizer que ainda que as cadeias o prendam, o Evangelho não está preso. E se o Evangelho não está preso para ser propagado, ele também não está preso para agir em nós. Ainda que em cadeias, o Evangelho ele traz a libertação. Não é a circunstância que traz o regozijo, a paz para o nosso coração, mas é o próprio Cristo. E o Cristo não pode ser aprisionado, porque a nossa mente não pode ser aprisionada. A nossa mente está livre para pensar. Por isso, ocupe a sua mente com o Evangelho. Ocupe a sua mente com os temas acerca do retorno de Jesus. Pare de ocupar a sua mente com notícias pessimistas, com notícias da mídia que só trazem desesperança. A nossa esperança não está em políticos, a nossa esperança não está em homens, em lideranças. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está no Evangelho. E o Evangelho, ele traz libertação para as nossas emoções. Ele traz libertação para a nossa mente. Por isso Paulo diz que nós não devemos nos moldar de acordo com os padrões desse mundo. Não podemos nos moldar a nossa vida de acordo com as notícias desse mundo. Mas nós devemos transformar a nossa mente de acordo com o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. Eu não me canso de dizer que o Evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus não pode ser abalado pelos sistemas do mundo. Porque o poder de Deus em Cristo quebra cadeias e fortalezas. E é isso que nós temos em nós, à nossa disposição, a oração, o jejum e a palavra, com este firme objetivo de nos libertarmos ainda nesta vida e libertar aos outros que estão oprimidos, tirá-los do sistema, ainda que incluídos no mundo, tirá-los do mundo, porque nós não somos do mundo e não podemos viver como se fôssemos. Esta é a mensagem dessa primeira aula, e que as próximas aulas possam ser edificantes para a sua vida, e eu te aguardo na segunda aula. Deus abençoe. Fiquem na paz.